Então, pronto. Então, bom dia a todos, a todas. A gente vai dar início agora à letra G do capítulo 4. Deixa eu achar a janela que eu perdi. Cadê? Aqui, pronto, achei. Tira aqui, perdi de novo. Ficar do lado. E eu tenho que ver se a letra tem que aumentar, né, Paula? 125. Caramba, mas essa coisa. Não, vai ser mesmo. Esse aqui, esse aqui. Aí, senão eu não enxergo. Acho que agora. Tá parecendo bem aí para vocês, não tá agora? Tá, então vamos lá. Então, a gente vai começar a falar aqui nesse capítulo 4, da letra G, que vai fazer uma distinção importante. O Alfredo vai fazer essa, localizar em Lacan, né, essa distinção entre outro e a, né? Um dos principais textos que o Alfredo está utilizando aqui nesse momento é de uma questão preliminar que está nos escritos. Bom dia, Thaisa. Bom dia, gente. Então, aqui, vamos lá. O ponto 4 do texto de referência, né, Lacan sustenta. É capital constatar na experiência do outro inconsciente para onde Freud nos guia, que a questão, pergunta, não encontra seus contornos em polulações protomórficas da imagem, em intumescências vegetativas, em franjas anímicas que se irradiam das palpitações da vida. A pergunta que é formulada a partir do outro não vem do imaginário. As formas protomorfas são as formas originárias, nesse caso, da imagem para a espécie humana, nem de qualquer dimensão da própria vida biológica. Intumescências ocorrem quando há ondulações das camadas superficiais de uma onda ou em uma superfície de terreno, ou seja, algo relacionado ao organismo vivo, como o sistema vegetativo e as irrupções que dali provêm, ou seja, do real. Então, aqui a citação continua. Se Freud rejeitou essa prática divinatória, foi no ponto em que ela negligenciava a função diretiva de uma articulação significante, que adquire efeito por sua lei interna ou por um material submetido à pobreza que lhe é essencial. Então, por enquanto, vocês devem estar um pouco perdidos a respeito, né, do que ele está falando, mas ele vai começar a explicar aos poucos. Então, segundo Lacan, a posição freudiana inconsciente, que a pergunta é determinada pela articulação significante, não provém nem do imaginário nem do real do corpo biológico. Tá, basicamente, então, agora o Alfredo fez a síntese sobre o que ele está falando, utilizando duas citações do próprio Lacan, a respeito da formulação da pergunta que vem a partir do outro. De onde vem essa pergunta? Né? De qual, de que dimensão, né, de onde vem essa pergunta, né? Aonde ela está localizada? E ele está dizendo, olha, não vem nem do imaginário nem do real do corpo biológico. Tal articulação significante implica essencialmente a uma lei interna, b, a redução de seus elementos significantes. A partir dessas propriedades da ordem significante, derivam-se as características da pergunta. Então, é importante aqui, ó. Então, de onde derivam as características da pergunta? Da ordem significante. Né? Então, articulando, né, o tópico G, outro e A, né? A inefável existência, a pergunta que ela origina e o texto que a completa vem do simbólico, que determina nesse domínio o imaginário. Então, a respeito da pergunta sobre a estúpida e inefável existência, né, está dizendo, olha, isso vem a partir, né, de onde
derivam do simbólico, né? E a partir disso domina e determina o imaginário. Bem? Essa pergunta que vem do outro. Lembrando os tópicos anteriores, que a gente vai perceber que foi trabalhado que só vem a pergunta. A resposta nunca é possível a partir de todo nosso trabalho de entender como que se dá a articulação significante, né? Então, Lacan, nesse ponto de sua argumentação, é levado a esclarecer o seguinte. Para retomar a fórmula que tanto agradara a Freud na boca de Charcot, isso não impede que exista o outro em seu lugar A. Pois, retirem-no dali e o homem já nem sequer consegue sustentar-se na posição de Narciso. Então, em muitos círculos psicanalíticos, a partir do ensinamento de Freud, o narcisismo e a psicose são associados, obedecendo à fixação ao primeiro como a causa do segundo. Lacan reposiciona o narcisismo através de sua teoria da estrutura do simbólico, do imaginário e do real. Assim, ele afirma que o homem nem sequer poderia se sustentar no narcisismo se o outro não se posicionasse em A. Né? Então, por isso que é importante essa parte. Isso não impede que exista o outro em seu lugar de A. Então, aqui a gente está vendo uma distinção, né? Vocês percebem? Está dizendo do outro e de um lugar. Né? Lugar A e outro. Né? Por quê? Porque para Lacan, o narcisismo é um efeito do imaginário determinado pela ordem simbólica. Isso é fundamental em sua teoria. A psicose não é mais entendida como fixação ao narcisismo, pois para que possa haver tal fixação na fase narcísica, é necessário que, como condição, haja a legalidade e o funcionamento preciso dos elementos provenientes de. Então, é necessário que ele está dizendo, esse é um ponto fundamental, né, na teoria lacaniana, né, de que isso provém do outro, né? Isso que vem do outro, dessa ordem simbólica, e ele vai, de alguma forma, aí agora fazer algumas separações e distinções. Então, um elemento essencial estabelecido por Lacan nesse parágrafo de seu escrito sobre a psicose é a possível distinção entre outro e o lugar A, que muitas vezes são considerados sempre idênticos, como se A, porque outro em francês é com A, fosse apenas a inicial de outro. Né? No entanto, em alguns casos, é útil distinguir entre outro e A. Na perspectiva dessa distinção, o outro é aquele que. Então, agora, falando sobre o outro. Né? O outro é aquele que, como sujeito falante, encarna. Então, a gente tem o outro na relação com o sujeito falante, que encarna o lugar de onde o sujeito, ele encarna um lugar de onde o sujeito recebe sua própria mensagem. Né? Então, quem que é esse outro? Né? Primeiro, então, a gente está falando de uma encarnadura, né? Está falando de que é necessário um falante, né? E, e esse outro, ele precisa, né? Porque pode ser qualquer um, né? Mas esse outro, ele precisa encarnar o lugar de onde o sujeito recebe sua própria mensagem. Um sujeito humano deve ser o agente e o suporte dessa função. Nesse sentido, é um sujeito de pleno direito. É um sujeito de direito, né? A gente está falando, então, que o outro, né, esse lugar específico, trata-se, né, de um sujeito de pleno direito que encarna um lugar onde o sujeito recebe a própria mensagem. E agora, né, vamos lá. É a, pró é a própria, é o próprio, é o próprio ordenamento simbólico. Como tal, um lugar, mas um lugar simbólico, ou seja, virtual. Então, aqui há uma distinção, né? O A é o que, de alguma forma,
a gente localiza como ordenamento simbólico. Tá? Já não é necessário que alguém encarne. Ou seja, porque, como lugar simbólico, é virtual. É o lugar terceiro, convocado por cada ato da fala, caracterizando-se por não ter a terceira dimensão e estar sempre vazio. Então, aqui, de novo, fazendo a distinção entre o outro, o grande outro, e a, né? O A, ele vai ser esse lugar do ordenamento simbólico, né? Ele vai, de alguma forma, estar colocado como um lugar terceiro, onde é sempre convocado, ocupado, né? A partir de um ato de fala, mas ele é vazio, né? Que diz exatamente dessa condição simbólica do significante, né? Então, aqui, ambas as funções, o outro, o grande outro, e o A, o lugar, né, o grande outro, isso que encarna, né, a função, o lugar da própria pergunta para o sujeito, representam para o sujeito tanto uma dimensão onipotente e completa, quanto castrada e completa. Né? Então, aqui a gente tem essas duas condições ao mesmo tempo, né? Que é muito importante. É ao mesmo tempo que é onipotente, é castrada. Ao mesmo tempo que é completa, é incompleta. Essa leitura proposta para a distinção entre o outro e o A, que muitas vezes não é mencionado no ensino de Lacan, vou colocar ensino mesmo. Em espanhol está ensinamento, mas acho que em português fica melhor ensino. É respaldada pelo menos pelas seguintes citações, sendo a primeira delas do próprio texto que está sendo citado. Então, aqui, se a gente for fazer seguindo o Alfredo, né, não, isso, de alguma forma, para alguns comentadores, eles discordam, tá? Porque não é um consenso a questão da distinção entre outro e A. Mas o Alfred sustenta, a fim de formulação e de formalização, essa distinção, né, que parece ser importante. E a gente vai ver, daí cabe a cada um ver se isso faz sentido. Né? Esse jogo dos significantes, então a citação, com efeito, não é inerte, já que é animado, em cada partida particular, por toda a história da ascendência dos outros reais, que a dominação dos outros significantes implica na contemporaneidade do sujeito. Os outros reais, funcionando como outros significantes, né? Então, os outros reais, enquanto esses que encarnam outros significantes, né, estão em contemporaneidade com o sujeito. Então, e aqui vai ter a distinção contemporâneo e cronológico, tá? Apesar da cronologia, precisamente, por estarem definidos por um significante. Para alguém considerado como neto, seu avô é contemporâneo, mesmo que tenha morrido há muito tempo. Lacan denomina os outros reais, outros sujeitos falantes, como outros significantes do sujeito. Tá bem? Então, de acordo com posição do inconsciente, o efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Sua causa é o significante, sem o qual não haveria nenhum sujeito no real. Mas esse sujeito é o que o significante representa. E este não pode representar nada senão para outro significante, ao que se reduz, por conseguinte, o sujeito que escuta. Então, de que sujeito que se trata? Né? Um sujeito que representa, né, que está representado a partir de outro, né, na relação com o outro. Né? Então, esse sujeito é sempre vazio. Né? Sem ambiguidades, Lacan propõe que a forma o significante é o que representa o sujeito diante de outro significante também seja considerada com o termo outro. Então, aqui ele vai fazer de alguma forma um desdobramento. Outro com maiúsculo. Então, aqui o significante representa o sujeito diante de outro,
Então pode ser tanto lido como outro como minúsculo, como outro com maiúsculo. E teremos duas leituras, né? Duas linhas de leitura aqui teóricas também para a gente avançar. Isso permite duas leituras. Um significante, S1, representa o sujeito diante de outro significante, o significante S2. Tá? Então, o sujeito é aquilo que se dá no intervalo, efeito da relação entre dois significantes. Tá? Então, o outro minúsculo se remete a esse outro significante, na relação entre um e dois. E também o significante representa o sujeito diante de outros sujeitos. Esses últimos representados, por sua vez, por significante. E aqui temos uma notinha de rodapé, que eu vou lá ler aqui. Essa aqui está no seminário livro 8, A Transferência. Tá? É uma citação que ele pega. Cadê? Voltando. Então aqui a gente tem dois pontos. Né? A partir desse desdobramento, temos um, um significante, é o que representa o sujeito diante de outro significante, ou um significante é o que representa o sujeito diante de outro, maiúsculo, ou outro sujeito também. Né? Trata-se de cada vez que alguém é, por exemplo, filho, neto, aluno, ou é em relação a alguém representado por um significante, pai, avô, professor, o que coloca estes últimos em posição de contemporâneos do sujeito, mesmo que no real tenham desaparecido há muito tempo, o que justifica a grande importância da história no atual do sujeito. A noção de demanda implica o mesmo problema, justamente por ser uma propriedade da estrutura. Então, aqui também é algo bastante fundamental, ele vai dar uma leve passada aqui pelo grafo, né, assim, sem falar, talvez, né, para tentar entender a tríade, né, necessidade, demanda, desejo, né, então por que é estrutural, né? Então aqui, a noção de demanda implica um problema, tá, porque ele também é propriedade de estrutura, indica sempre que o outro, além de ser um lugar vazio, é outro sujeito. Então, olha que interessante, o outro, além de ser um lugar vazio, né, ele é um lugar vazio, né, de alguma maneira, mas é interessante ao mesmo tempo, é outro sujeito, e o sujeito também é um lugar vazio, né? A demanda do outro e ao outro sempre implica um sujeito encarnando esse lugar. Exatamente, vazio, porque ele é o lugar a ser encarnado. Né? Sobre isso, não se pode deixar de considerar duas leis. A, todo sujeito é, até agora, necessariamente filho, neto, etc. B, o outro deve necessariamente se encarnar de alguma forma, como o estudo sobre os efeitos do hospitalismo realizado por Spitz demonstrou sem dúvida alguma. O outro é e não é um sujeito. Então, ele é e não é um sujeito. Não há outro sem sujeito que o encarne, nem sujeito que, encarnando o lugar do outro, coincida com ele. Então, esse é o ponto, porque ele é e não é sujeito. Né? Primeiro, porque está nessa relação encadeada outro sujeito, né? Ele precisa de um sujeito que o encarne, então por isso que ele é e não é o sujeito, ele precisa de um sujeito que o encarne. Ao mesmo tempo, não se deve confundir aquele que encarna com o outro, porque não coincide, né? Por ser uma encarnadura. Né? Então, A é o lugar do tesouro e da bateria do significante. Mas ele é sempre confundido com o outro sujeito, que encarnou e encarna esse lugar. Então se confunde esse lugar, né, simbólico com aquele que encarna o lugar do outro sujeito. Né?
Então, o sujeito levado a ocupar realmente o lugar do outro, ou seja, a mãe. E daí aqui a gente tem, né, o outro primordial na teoria psicanalítica, a mãe. Né? Que vai estar tanto em Freud quanto Lacan nesse ponto, obviamente, muitas distinções. A será o lugar do conjunto dos significantes e simbolizará o local onde se coloca o problema da garantia da verdade da palavra do outro, cuja posição determina, por sua vez, a do sujeito. Então, né, vamos retomar aqui. Então, primeiro, o lugar, esse lugar, né, que é confundido como o lugar do outro, ou seja, da mãe, né? Então, a gente está falando de uma determinação, de uma localização puramente simbólica, né? É o conjunto de significantes. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Porque, assim como é o lugar do tesouro e da bateria dos significantes. E nisso é completo e incompleto ao mesmo tempo. Por quê? Porque a bateria dos significantes é aquilo que é uma língua e que ela é suficiente, ela é completa para todo sujeito falante, todo falaceiro. No entanto, todo tesouro, mesmo que você tenha, né, seja muito rico, nunca será todo tesouro. É impossível ser todo. Então, por isso que ele é todo e não todo ao mesmo tempo. Né? Então, ele é o conjunto dos significantes e simbolizará o local onde se coloca o problema da garantia da verdade. Ele simbolizará, né? Da garantia da verdade da palavra do outro. Né? De onde vem a pergunta? A respeito da estúpida e inefável existência, cuja posição, né, isso que a gente vinha falando nas últimas vezes sobre o fantasma, por sua vez, a do sujeito, é o que determina, né, o sujeito. E o que determina não é a resposta, é a pergunta. Né, a respeito da sua, a respeito da pergunta da estúpida e inefável existência. Então, continuando aqui. A clara distinção entre outro e a permite, como acabamos de ver, sua articulação precisa. Somente a partir dessa distinção é possível afirmar que a, né, o conjunto dos significantes, a bateria e o tesouro, é o lugar onde isso fala. Sa fala. Isso. Caso contrário, ele se confunde com a demanda do outro. Né, desse lugar, né, que encarna, né, que é encarnado por outro sujeito falante. Dada a, garantia, dada a grande importância teórica da distinção entre outro e a, não é aconselhável economizar no tempo e espaço. A seguinte série de citações de subversão do sujeito e dialética do desejo expande o conceito. Agora vai ver uma surra de citações. Né? Que é bem o estilo do Alfredo. Aqui eu vou mostrar onde que eu tiro. Né? Um conotado por A é o lugar do tesouro do significante, o que não quer dizer do código. Vamos lá. A quadratura desse círculo, para ser possível, exige somente a completude da bateria significante instalada em A, que simboliza, por conseguinte, o lugar do outro, donde se vê que esse outro não é senão o puro sujeito da moderna estratégia dos jogos, como tal, perfeitamente acessível ao cálculo da conjectura, na medida em que o sujeito real, por nele pautar o seu, não tem que levar minimamente em conta nenhuma aberração dita subjetiva no sentido comum, mas a simples inscrição de uma combinatória cujo esgotamento é possível. Observemos, entre parênteses, que esse outro, distinguido como lugar da fala, impõe-se igualmente como testemunha da verdade. Mas está claro que a fala, pessoal, aqui a gente tem, eu coloquei uma nota, porque
em castelhano está a palavra. Daí a gente tem um problemão de tradução das versões oficiais. Mas está claro que a fala só começa com a passagem do fingimento à ordem do significante. E que o significante exige um outro lugar, o lugar do outro, outro testemunha, o testemunho outro que não qualquer de seus parceiros, para que a fala que ele sustenta possa mentir. Isso é, colocar-se como verdade. Nesse ponto aqui, a respeito da verdade, com a mesma estrutura que tem da mentira, tem vários textos que o Lacan vai trabalhar isso, né? Que é bem interessante. Quem tiver curiosidade, vá atrás do paradoxo do mentiroso, que o Lacan sustenta muito essa lógica. Então, aqui, vamos lá para essas explicações, né? Porque são duas citações muito extensas, né? Ao articular o lugar virtual terceiro, implicado por cada ato de palavra, um lugar incompleto e completo por definição, né? Então aí a gente tem a tesoura e bateria nisso aqui, e o outro sujeito representado pelo significante, ocorre a articulação entre a fala própria, a ordem simbólica e o problema da verdade. Sempre, como tal, sem verdade da verdade. E aqui estamos na dimensão da garantia da verdade. Não é a ordem simbólica que mente. Dela só se pode dizer que carece de uma verdade verdadeira. Mas sim que a possibilidade da mentira é a prova da presença do outro sujeito. E aqui é um ponto fundamental, né, que é trabalhado, por exemplo, a ideia de, né, quando se finge que finge, né, porque o animal ele se finge de morto para sobreviver, mas ele não finge que finge, né, ele não fala que vai para um lugar para fingir que vai para outro para poder ir para o mesmo lugar que ele acabou de falar, né, como no sonho de Freud. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que está dizendo, olha, né, isso não é, né, não é a ordem simbólica que mente, né? Então, assim, isso não é na verdade, é uma condição importante não ter verdade da verdade. Porque é a partir disso que é a prova da presença do outro sujeito, né? Da emergência disso. Né? Aceitando essa distinção e articulação entre o outro como o outro sujeito e a como a simbolização do lugar outro, como tesouro e como bateria dos significantes, trata-se de estabelecer se o outro, aquele que encarnou esse lugar, o outro materno, por ser a língua original, a língua materna, está localizado em A. Então, olha que curioso, agora a gente está tentando entender uma coisa. Outro coincide com o lugar de A? O outro, esse que encarnou o lugar do outro sujeito, no caso materno, coincide com o que está essa localização em A? Né? Então, isso aqui é fundamental para a gente fazer a distinção agora entre intervalo e holófrose. Se for o caso, a mãe, como outro, será determinada pela lei de A, que é, para o sujeito em questão, a ordem simbólica. Se o outro estiver localizado fora de a lei, Temis, né, como tal, não pode operar. Qual que é essa lei Temis? A lei da cultura, da crença, né, que a gente veio falando. Então, olha aqui, se esse outro que encarna, né, esse lugar, esse outro sujeito, ele pode estar localizado fora do ar, né, da tênis, como tal, não pode operar, então. Então, a lei não opera. Ao distinguir entre o outro e o A, alcança-se a condição lógica para poder conceber a psicose, o que é impossível de ser realizado se partir-se do pressuposto de que sempre, necessariamente, todo sujeito que encarne a função de outro para alguém está localizado em A. Tá?
Porque se assim for, dentro dessa linha lógica, não podemos falar em holófrose, em psicose. O xiste é precisamente uma demonstração do além do A, o sem sentido, como horizonte último de todo sentido, que para se realizar requer indispensavelmente o concurso do outro sujeito. O analista, no âmbito da cena analítica, justamente cavalga entre as duas dimensões, o outro e o A. Sua simples presença faz com que o analisante diz, né, o que o analisante diz entre em uma dimensão de diálogo, mas por sua posição atrás do divã, sem contato visual com o analisante, quebrando a possível captura imaginária, aí a linha, por seu silêncio na hora da associação e pela ausência de seu próprio dizer, tende a se aproximar do lugar vazio e distinto de qualquer parceiro de todo ato de palavra. Então, esse raciocínio esclarece o problema frequentemente levantado em relação à suposta contradição que significaria ter uma mãe neurótica que gera um filho psicótico ou vice-versa. A confusão é introduzida pela seguinte ideia: se ela, a mãe, ou seu substituto, tem o significante da lei, ou seja, se a lei opera para ela, então, para a criança, seu outro possui o significante do nome do pai. O que resulta em uma contradição lógica, já que o psicótico carece do significante da lei. Com a distinção recém-apresentada, pode-se afirmar que aquele que encarna o lugar do A para a criança, mesmo que a lei opere para ele, pode estar fora dos limites da mesma. Para um sujeito, pode acontecer que o outro esteja fora da legalidade do A. Assim também se pode entender que uma mãe psicótica tem um filho neurótico, pois se a lei não funciona para a mãe, ela mesma pode se posicionar do ponto de vista de seu filho e do pai, o representante da autoridade da lei, dentro de uma ordem legalizada na qual opera a autoridade do terceiro elemento, ou seja, o dito, do dito. Então aqui o Alfredo está dizendo, olha, né, sim, é possível, por uma questão lógica, de que, né, o outro que encarna possa ter um filho, né, neurótico ou psicótico, mesmo sendo o oposto, neurótico ou psicótico, e vice-versa. E não se trata disso, né? Trata dessa posição. Né? Essa lógica é respaldada, além de sua coerência e aplicação nos casos, pelo fato de Lacan afirmar o seguinte sobre a questão preliminar, em relação ao ângulo inferior direito do esquema R, e P como a posição em A do nome do pai. Deixa eu ver se eu encontro aqui, olha. P em A. É disso que ele está falando. Tá? Então, quando a neurose se estabelece, P está em A. Quando não, P não está em A. Aqui. P se localiza em A, pois é um termo da bateria do tesouro, segundo a perspectiva de A. Essa localização implica suas respectivas relações M, I maiúsculo, Φ e S. O outro materno, será localizado conforme a legalidade que implica P em A. Então, para localizarmos o outro materno, né, é necessário essa implicação, P em A. Ou não. E daí, ou não, o que acontece? P em A, o outro materno, de alguma forma, né, ele está operando com a lei ou não está operando com a lei. Né? A mãe do psicótico, ou quem funcionou como outro para ele, não contém ou deixa de conter o nome do pai. Isso não é propriedade de alguém. Né? O próprio sujeito psicótico não carece do termo pai, de seu sobrenome, ou de qualquer termo dessa série. Para ele, quem encarnou o lugar do outro, não se posicionou.
Então é mais simples, né? Então, houve um posicionamento PEN-A ou não houve posicionamento PEN-A. Independente se é esse outro que encarna, é neurótico psicótico. Especialmente em relação a ele, sob a perspectiva da autoridade da lei do pai. E se, para seu outro, a lei ou a ordem não operou, então a lei é fora fluido. Qual lei? P. P está fora fluido. Pois ele deve ser para todo outro, e se não é, especialmente para o seu outro fundamental, então ele está fora fluido. Então, aqui, a operação do pai consiste em separar ou distinguir o sujeito que encarnou o lugar do outro, M, do lugar de A. Então, a operação do pai vai fazer essa distinção, M e P, né? Porque, reparem, aqui a gente tem, se o outro é esse lugar, né? E M é o lugar da mãe, a gente está vendo que é importante aqui que ele vai ser distinto. Né? Por quê? Se a gente lembrar do Édipo freudiano, a gente tem mãe, pai, criança, não é? Só que aqui a gente tem mãe, pai, criança, né? Ou mãe, pai, nome do pai, ideal, e temos a ordem simbólica. Né? Ah, parei. Tá, aqui. E se para o seu outro a lei e a ordem não operou, então a lei é faracluída, pois ela deve ser para todo outro, e se não é especialmente para o seu outro fundamental, então está faracluída. A operação do pai consiste, então, aqui eu tinha falado, né, do lugar, né, se encarnou o lugar de M do lugar de A. Por isso, no esquema de Lacan, ele escreve P em A. Estabelece a separação de M em relação a A. Então aqui a gente tem uma novidade. Condição para o estabelecimento da autonomia da ordem simbólica. Aí temos mais vários outros pontos. Então, o outro não é a mãe, né? O pai não é a ordem simbólica, né? Não é o que castra, não se trata disso. Né? Condição para o estabelecimento da autonomia da ordem simbólica, para além de qualquer encarnação. Isso fica claro na próxima sessão daquele esquema. Então, assim, verifica-se que a função do pai, para Lacan, assim como para Freud, reside em introduzir a terceiridade, que, sendo a base do simbólico como tal, é condição necessária para a constituição do quaternário do sujeito. Mas vamos com calma, porque ainda tem distinções. Mas é importante pensar que pai para Lacan introduz a terceiridade, tá? Sendo a base do simbólico. O que é? A, tá? O A. O que foi afirmado recentemente não nega que todo o polo materno seja marcado pela ausência específica do simbólico, o for da, como propriedade de tudo que se torna simbólico. Inversamente, também, o pai, como função, deve encarnar, pelo menos em um encontro, com o pai real, que não é ata, mas é tata, né? Mas sim o encontro com o impossível. E aqui é bastante importante, né? Que é dessa dimensão do impossível, né? Porque para o neurótico o impossível está legalizado. Há o limite, né? Assim como que para a holófrase o impossível não está legalizado, a falta, né, de alguma forma ali, apesar de ser estrutural, não opera de forma legalizada. E por isso que no esquema I são duas assíntotas, que elas não têm limites, vão ao infinito. Na citação que deu origem a esses últimos desenvolvimentos, Lacan afirmou que algo mais em relação às profusões protomorfas da imagem, às intumescências vegetativas e às faixas anímicas que irradiam das pulsações da vida, é importante prestar atenção aos plurais.
tudo indica vastidão, pluralidade e multiplicidade. No entanto, em relação ao simbólico em jogo, na próxima citação de uma questão preliminar, ele afirma que a função diretiva de uma articulação significante que adquire efeito por sua lei interna e por um material submetido à pobreza que lhe é essencial. Em outras palavras, a determinação da lei é fundamental, embora também se deva ter em mente que os elementos determinantes da posição do sujeito e do outro são poucos. Estão sujeitos à pobreza que lhe é essencial. São essencialmente reduzidos a muito poucos. Quantos? 4. Devem ser 4, esses 4, e não outros quaisquer. E dentro de um esquema de relações específicas, o que será especificado mais adiante. E aqui, só para finalizar, porque a gente vai entrar na letra H no próximo encontro, que é a combinatória quaternária, né? Que ele já está introduzindo aqui no ternário simbólico do esquema R. O que caracteriza essencialmente a determinação da ordem simbólica no outro em relação à posição do sujeito é a lei interna do significante. Os sujeitos, em sua singularidade, serão todos diferentes entre si, mas a estrutura estabelece que, para todo sujeito, sua posição, mesmo narcisista, dependerá de um número reduzido de elementos, 4, e da lei interna da ordem significante, através da qual suas relações são estabelecidas, e sobre a qual se baseará a lei ordenadora da realidade. Então, mesmo que, primeiro, que seja escassa, né, esses elementos, mesmo que todo significante seja pura diferença em relação aos outros, a estrutura ela é muito bem estabelecida como quaternário e não qualquer 4. Há 4 elementos específicos para tratar disso. Pessoal, eu vou encerrar a leitura por aqui, né? Se vocês tiverem algum comentário. Então, enfim, né, eu acho que vocês já ouviram falar algumas coisas, por exemplo, como para um sujeito é necessário pelo menos 2 significantes, né? Mas agora vocês estão vendo que para uma estrutura é necessário pelo menos 4 elementos. E essa é a condição de estrutura que o Lacan que vai coincidir exatamente com a metáfora paterna, né? Que são 4 elementos. A gente está seguindo por uma via muito lógica, né? Da formalização lacaniana, né, e que vocês separam que em poucos lugares a gente vê isso, a gente estuda isso, né, é bastante complexo, mas tem uma sequência lógica que, né, é quase como quando a gente aprende matemática. A gente tem que seguir os passos para conseguir entender o que é o resultado. Não tem como. Né? Então, assim, sem entender, por exemplo, todas essas condições, é muito difícil entender a metáfora paterna. Ah, substituiu, né? Então, temos uma substituição. Eu dei uma travada aqui, voltou? Travou, voltou? Então, tem a substituição metafórica entre o pai e a mãe, e vai ter contra-resultado, né? Vai ter um significante fálico e tal. Mas a gente precisa voltar, retroagir, né? Então, aqui, basicamente, a gente ainda está tentando entender estruturalmente qual é a distinção entre psicose e neurose. A gente ainda nem chegou muito bem no objeto A, né? Objeto desejo, causa de desejo. Mas a gente está sabendo que ele é o resultado de uma estrutura. Na neurose há extração, na psicose não há extração. Mas a gente tem que entender por que há, por que houve, por que não houve. Né? Fazer as distinções entre o que é o A, que é o ordenamento simbólico, e o que é o outro, a encarnadura, né? O que encarna é essa função, e que ao mesmo tempo que é, e não é o sujeito, né? Porque não pode ser confundido, mas encarna esse lugar. Né? Acho que assim, né? Né, Thais? Fiz o resumo?
a Thaisa pede para eu fazer um fechamento com o que a gente viu. Né? Então é isso, pessoal. Se não tiverem mais nada, a gente encerra por aqui. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.